Olá, galera! Começamos agora o nosso edital ponto a ponto para o concurso da UFRN 2012. Nós vamos tratar agora dos tópicos de matemática que vieram nesse edital. Inicialmente, nós vamos estar tratando do edital referente ao conteúdo de nível fundamental. Como foi apresentado esse conteúdo no edital? Olha, o nosso edital divide o conteúdo de matemática em 4 grandes blocos. O primeiro bloco, ele vai tratar de números e operações. Apesar dele tratar simplesmente de números e operações, quando nós analisamos todos os tópicos, nós verificamos que, além de números e operações, ele também trata de álgebra e funções. Daí você pode perceber que nós apresentamos aí para você também a parte de álgebra e funções. Então, o que o edital chama de números e operações é o que nós temos na realidade como álgebra, números e operações, álgebra e funções. Beleza? Dentro desse grande tópico, o que é que ele trouxe? Inicialmente ele apresenta para a gente operações com conjuntos, união, interseção e complementar. Então vamos analisar, olha só, operações com conjuntos. Esse tópico é um tópico que aparece pouco nas provas. É um tópico que em editais passados nem estavam presentes. No entanto, é bom chamar a atenção que por ele ser uma novidade no edital, é bem provável que a gente encontre alguma questão desse assunto. Então, o que você tem que relembrar é o que significa união, o que significa interseção e lembrar que complementar é a diferença de dois conjuntos quando um está contido no outro. O próximo tópico é o que a gente tem aí como sistema de numeração e conjuntos numéricos. Sistema de numeração. Nosso sistema de numeração é o sistema de numeração decimal, ou seja, o sistema de base 10. Os problemas que vão envolver operações fundamentais nos números naturais e números inteiros. E conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, a gente tem duas vertentes aí. Primeiro, ele trata de conjuntos numéricos como números inteiros, números racionais, irracionais e reais. Problemas envolvendo as operações e seus significados. Gente, olha só. Quais são as duas vertentes que a gente vai ter dentro desses conjuntos numéricos? Primeiro, ele pode pedir para que eu identifique se um determinado número é um número inteiro, se é um número racional, se é um número irracional e um número real. Geralmente não há dúvida quanto a números inteiros. Números racionais. O que é número racional? Você sabe, tenho certeza disso. Número racional é todo número que puder ser transformado em fração. Conseguir transformar em fração é número racional. Número irracional, por sua vez, o i de irracional é justamente a negação, então eu tenho um número que eu não consigo transformar em fração. Quando eu junto números racionais e números irracionais, eu tenho números reais. Então, de maneira simples, ele vai me cobrar aí o quê? Que eu identifique se o número que está em questão, que está sendo analisado, é um número racional, irracional ou um número inteiro. Beleza? A segunda possibilidade é que ele trate de operações com esses números. E aí a gente queria destacar algumas coisas. Olha só, a gente adquiriu no cotidiano o vício da calculadora. E isso é horrível. Por quê? Porque qualquer conta que a gente vai fazer hoje, 13 vezes 2,25, qualquer continha, a gente já pega logo o celular. O danado do celular é que nos traz esse problema. Só que o celular com a calculadora é um recurso que eu não vou poder usar no dia da prova. É óbvio que não vou poder. Então o que eu tenho que fazer? Algumas operações eu tenho que começar a fazer em casa na ponta do lápis. Em especial, a gente chama atenção aqui. Operações com números decimais, gente. Adição, subtração, multiplicação e divisão com números decimais, eu tenho que saber fazer isso na ponta do lápis. Porque as provas da Compev, muitas e muitas vezes, me traz problemas onde a grande dificuldade é, primeiro, interpretar e, segundo, fazer essas operaçõezinhas básicas. Ainda dentro de números racionais, ainda nessa análise de problemas, a gente vai encontrar problemas que envolvam frações. E aí eu tenho que lembrar,
o que significa uma fração, saber como fazer a soma, multiplicação, divisão de frações. É de suma importância que eu revise em casa as operações fundamentais com frações e operações fundamentais com números decimais. Beleza? O nosso próximo tópico no edital trata de múltiplos e divisores, ou seja, divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Queria chamar a atenção de vocês o seguinte: divisibilidade. O que trata isso? Quando é que um número é divisível por outro? E aí você tem aquelas regrinhas que você vai ter que relembrar. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Por 3? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. E assim sucessivamente, nós vamos fazer isso com o 4, com o 5, com o 6, com o 7, e isso até o 10, pelo menos, a gente tem que lembrar. Então, essas regras de divisibilidade de 2 até 10, é bom você dar uma checada para que, caindo qualquer informação, qualquer enunciado que me cobre essas informações, eu consiga fazer sem grandes dificuldades. Ainda dentro de múltiplos e divisores, a gente considera isso daí parte do conteúdo de múltiplos e divisores, a gente chama atenção para o MMC e o MDC. A grande dificuldade aí para o aluno, em geral, é identificar se um problema é de MMC ou se o problema é de MDC. Olha só, um problema de MMC, ele vai tratar geralmente de repetição de tempos. O que ocorre aí nesse tipo de questão? São dadas duas ações, dois fatos, que elas se repetem em determinados tempos. Além dessa repetição de tempo, em um determinado momento, essas duas ações, esses dois fatos, ocorrem simultaneamente. Nós costumamos resumir essas informações dizendo que uma questão de MMC, ela trata geralmente de repetição de tempo e de um ponto de encontro, ok? Já no caso de MDC, eu tenho um sinônimo de divisão. Sinônimo de divisão, fininho. Olha, o sinônimo de divisão a gente pode destacar como cortar, separar, distribuir, embalar, formar grupos. Tudo isso daí significa que eu vou pegar uma quantidade maior, quebrar essa quantidade, ou seja, dividir essa quantidade em quantidades menores. Além desse sinônimo de divisão, para as questões de MDC, eu tenho que procurar o termo maior possível ou menor possível. Então, MDC, repetindo, a parte de MDC, eu tenho que procurar no meu enunciado se ele trata de um sinônimo de divisão e a expressão maior ou menor possível. Ok? Então, a parte de múltiplos e divisores é uma parte que não aparece com tanta frequência, tá certo? A gente vai ter em várias provas, 15, 16 provas que a gente separou, nós vamos ter 2, 3 questões aí. Mas se vier, é de fundamental importância que você faça, porque questão fácil, obrigação sua ganhar, ok? O nosso próximo tópico é sobre razão e proporção. Então, em razão e proporção, e aí é um assunto que a gente chama atenção que vai vir razão e proporção na sua prova. Certamente é um dos assuntos mais utilizados nas provas. Razão e proporção. O que é razão? Razão é divisão. Razão é a divisão entre duas grandezas. Proporção é a igualdade entre duas razões. Beleza? Lembrou aí? Agora, os problemas de razão e proporção eles são muito criativos. E aí a gente vai criar uma sensibilidade em termos de enunciado. Eu tenho que identificar se essas razões, essas proporções, trabalham com grandezas diretamente ou inversamente proporcional. E trabalhando com essas grandezas diretamente e inversamente proporcional, nós podemos pegar problemas que sejam aplicados como regra de 3 simples ou regra de 3 composta. O que é uma regra de 3 simples, professor? Só para a gente lembrar, a gente chama de regra de 3 simples quando eu comparo apenas duas grandezas, velocidade e tempo, por exemplo. Quando eu tenho mais de duas grandezas, velocidade, tempo e distância percorrida, por exemplo, eu estou com a regra de 3 composta. Muito embora, para a gente não vai fazer muita diferença se a regra de 3 é simples ou se é composta. A gente geralmente resolve de forma equivalente. A grande dificuldade em regra de 3 é você identificar se as grandezas envolvidas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lembrar aí o que seriam grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais? Eu digo que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar a primeira, a segunda diminui.
Ou então quando eu diminuo a primeira e a segunda aumenta. Então elas variam em sentidos contrários. Grandezas que variam em sentidos contrários são grandezas inversamente proporcionais. Já eu digo que duas grandezas são diretamente proporcionais quando eu aumento a primeira, a segunda também aumenta. Quando eu diminuo a primeira, a segunda também diminui. Ou seja, elas variam no mesmo sentido. As duas aumentando ou as duas diminuindo. Isso é o que é mais importante na aplicação das regras de razão e proporção, regra de 3 simples e composta. Tá certo? Olha o que a gente está dizendo, razão e proporção é um dos principais tópicos desse edital. Certamente você vai encontrar questões na prova que vão ser resolvidas através de razão, proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, regra de 3 simples e composta. Certo? O nosso próximo tópico é um tópico também que a gente tem 100% de certeza de aparecer. Qual é? Porcentagem e juros. É a parte que trata de matemática financeira, tá certo? Porcentagem, gente, certamente é um carro-chefe da Comperv. Toda prova que você pega da Comperv, você tem lá 1, 2, até 3 questões de porcentagem. Até mais do que juros. Tá certo? Então, a parte de porcentagem, é interessante você relembrar o quê? Na parte de porcentagem, você tem que lembrar a transformação de um número decimal em uma porcentagem, de uma porcentagem em um número decimal. Além disso, ele costuma colocar uma casquinha de banana em termos de porcentagem. Imagine que você tem um gasto de 10% do seu salário com transporte. Todo mês você gasta 10% do seu salário com transporte. No mês seguinte, houve um aumento no transporte ou da sua rotina e você começa a gastar 20% do seu salário com transporte. Observa, você gastava 10%, passou a gastar 20% do seu salário. O seu gasto com transporte aumentou em quantos por cento? Isso é uma pegadinha cruel que ele coloca nas questões. A gente tem a tendência natural de dizer que o aumento foi de 10%, quando na realidade não foi. O aumento aqui foi de 100%. Professor, endoidou 100% de onde? Observa que o valor do seu gasto com transporte dobrou. E dobrar significa aumentar 100%. Ok? Então houve um valor duplicado. Duplicar um valor é dar um aumento de 100%. E aí o perigoso é que, em geral, nesse tipo de questão, o que ele faz? Na alternativa A, ele coloca um aumento de 10%. E aí a gente tem a tendência natural a marcar isso daqui, quando na realidade esse daí não seria a nossa resposta correta. Então, nossa resposta correta não é de 10% e sim de 100%, como a gente apresentou aqui. Beleza? Professor, e quanto a juros? O que a gente pode esperar em juros? Primeiro que no tópico da gente só apareceu juros simples. Então, em termos de juros simples, gente, é uma questão que eu não posso me dar o luxo de perder, porque a parte de juros simples, como o próprio nome já diz, é muito simples. Você pode lembrar da fórmula, e essa formulazinha, lembra qual é? Vamos dar uma olhada. Juros, eu posso denotar como capital vezes a taxa I vezes o tempo T, isso dividido por 100. Isso daqui é a forma geral de juros. No entanto, olha o que acontece. As questões de juros todas podem ser resolvidas por razão e proporção. Se você descobrir quanto é que você paga de juros em um período, em um mês, em um semestre, em um ano, olha, se ao mês eu tenho uma taxa de juros de 10% ao mês, então quanto é que eu vou ter em 7 meses? Olha, se é 10% ao mês, em 7 meses eu vou ter 70%. E só funciona se for em juros simples, ok? Então eu não posso me dar o luxo de vir questões de juros e perder questões. Agora, a incidência de questões de juros nas provas é bem menor. Qual é o foco dessa parte de matemática financeira? Porcentagem. Tá certo? Dá uma ênfase, dá uma sacada nas questões de porcentagem. É fundamental que você perceba qual é a linguagem que ele utiliza em questão de porcentagem. Tá certo? Vamos passar para o próximo tópico do nosso edital, que aí a gente já entra na parte de
Álgebra. Lembra que lá no início a gente comentou que ele chamava de números e operações. Mas o que ele chama de números e operações, na realidade aparecem números, operações fundamentais, álgebra, que a gente começa a ver a parte de álgebra na parte de equações, e também daqui a pouquinho a gente começa a perceber que ele traz funções nesse grande tópico. Então eu trago aí equações e inequações, sistema de equações de primeiro grau e também de segundo grau. Então, dificilmente você vai ter uma questão na prova onde a equação vem montada bonitinha para você resolver. Dificilmente isso vai ocorrer. Então, o que ele vai me dar? Ele vai me dar um problema e você que vai ter que transformar esse problema na sua equação. Dificuldade, primeira coisa, interpretação. Não existe uma fórmula que resolva toda e qualquer equação de primeiro grau ou de segundo grau. Então, o que vai ocorrer aí, professor? Olha, o que vai ocorrer é que você vai ter que ler o enunciado, transformar isso que está em português, transformar no matematiquês, transformar numa equação. Do enunciado eu transformo na equação. Através do conhecimento que você tem em equação de primeiro ou de segundo grau, você resolve a equação. Resolveu a equação, você encontra o valor de x. E aí eu queria chamar a atenção bastante. Encontrou o valor de x, gente. O valor de x nem sempre é a resposta da minha questão. Tome cuidado, porque inúmeras vezes nós encontramos o valor de x e ele pede o valor do dobro de x. Então, perceber que encontrar o valor de x não necessariamente é encontrar o resultado do problema. Às vezes é, mas não há uma certeza. Eu tenho que ir no enunciado e verificar se é isso que ele pede, tá certo? Já nas equações de segundo grau, eu tenho que lembrar que também vou pegar esse enunciado, também vou transformar em uma equação ou um sistema de equações, o que for o caso, e aí vou resolver através de quê? Através da fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? Então, vamos comentar um pouquinho essa fórmula de Bhaskara, só para a gente fazer essa lembrança? Vamos lá? A fórmula de Bhaskara, gente. A gente pode denotar a fórmula de Bhaskara, dado a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu digo que o valor de x ele depende exclusivamente dos seus coeficientes a, b e c. Segundo Bhaskara, o valor de x é uma relação entre esses coeficientes. E de que modo ocorre essa relação? Eu digo que x é igual ao oposto do valor de b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Ei, mas ficou faltando aqui, a gente discriminar o que é esse delta. Delta é o quê? Vamos relembrar. Olha, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí nós teríamos a forma para resolver a equação do segundo grau. Lembrando que essa equação do segundo grau, gente, ela tem na fórmula de Bhaskara a sua sustentabilidade, ou seja, toda e qualquer equação do segundo grau pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara, mas não é a única forma. Haveriam outros meios, né? Se você lembrar aí, a soma e o produto das raízes é uma forma alternativa de você resolver a equação do segundo grau. Não lembra da soma e do produto das raízes? Então vamos lá, olha só. Dada a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, eu digo que a soma das raízes, vou denotar por S, a soma das raízes pode ser encontrada fazendo o oposto de b dividido por a. O produto das raízes pode ser encontrado fazendo c dividido por a. Lembrando que a soma e o produto das raízes não é o valor de x' e de x duas linhas. É a soma de x' com x duas linhas ou o produto de x' e x duas linhas, tá certo? Ainda tem mais alguma coisa aqui? Tem. Uma situação que é comum aparecer em questões é quando ele me dá x'
e me dá x duas linhas e pede para eu encontrar a equação que tem essas raízes. Então, por exemplo, ele me dá x' igual a 3 e x duas linhas igual a 4. Qual é a equação que, quando eu resolvo, eu encontro 3 e 4? Ora, como é que eu faço para, partindo das raízes, eu chegar na equação? Eu vou ter que lembrar, gente, de uma formulazinha. Essa fórmula diz que x ao quadrado menos sx mais p igual a zero é a fórmula onde eu, substituindo S pela soma das raízes e P pelo produto, eu vou encontrar a equação original. Nesse caso aqui, quanto é a minha soma? Ora, minha soma vai ser 3 mais 4, que é igual a 7. Quanto é o valor do produto? Ora, o produto vai ser 3 vezes 4, que é igual a 12. E daí eu tenho os valores da soma e os valores do produto. Como é que eu ficaria, então, com a minha equação? X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Então, se você resolver agora a equação, você vai perceber que o seu x' é igual a 3 e que o seu x duas linhas é igual a 4. Tá certo? Então, são algumas coisas de equação do segundo grau que eu não posso me dar o luxo de deixar de lembrar. Eu tenho que ir para a prova preparado com essas informações, tá certo? Equação do segundo grau já é um assunto muito recorrente. Equação de primeiro grau é um assunto que certamente vai cair na sua prova. Depois você me diz. Então, perceba que a gente está dando ênfase a alguns assuntos. Razão e proporção, equação de primeiro grau. Equação do segundo grau também é um assunto muito recorrente. Beleza? Tranquilo aí? Parte da equação, beleza? Primeiro e segundo grau? Ok. Qual seria, então, o nosso próximo tópico? O nosso próximo tópico, expressões algébricas, monômios, polinômios, produtos notáveis e fatoração. Expressões algébricas, monômios, polinômios, produtos notáveis e fatoração. Gente, na parte de expressões algébricas, são raras as questões. A gente encontrou uma quantidade mínima de questões, mas não é por isso que a gente vai relaxar. Porque tem alguns conceitos que não vão vir como expressões algébricas, mas que eu vou ter a necessidade. Em especial, eu queria que você fizesse uma revisãozinha de dois tópicos: produtos notáveis. O que é um produto notável? Produto é uma multiplicação, notável porque se destaca, tem uma notoriedade. Tá certo? Então, são produtos que aparecem com maior frequência na matemática. Em especial, 3 casos a gente queria chamar a atenção: o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Lembra desses produtos? Então, quadrado da soma. Não lembra o que é isso daí? Então, o quadrado da soma, gente, é quando eu tenho aqui, ó, x mais a ao quadrado. Se você lembrar, a gente ficava relembrando lá na 7ª série, domingo à noite, a prova era na segunda, a gente ficava decorando em casa. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, ou seja, não lembra mais o que é isso daí. Mas a gente ficava o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrou agora? Lembrou mais ou menos, né? Então vamos na prática aqui. Eu vou pegar o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo aí? Além do quadrado da soma, você também tem o quadrado da diferença. Lembrou do quadrado da soma, vai lembrar do quadrado da diferença também. Que aí eu teria o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o terceiro caso que eu quero que você relembre é o mais fácil de todos, que seria o produto de uma soma, observe que eu tenho aí uma soma, multiplicado por uma diferença. E aí, qual é o resultado aqui? Seria x ao quadrado menos a ao quadrado, ok?
Rapidamente, a gente vai dar um exemplozinho aqui numérico. Olha só, muitas vezes ele não traz como uma expressão algébrica, mas tem uma equação do segundo grau que se resumiu a isso daqui, ó. X mais 5 ao quadrado igual a zero. Eu tenho que resolver essa equação do segundo grau. E aí vou ter que aplicar o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma diz que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro. 2 vezes quem? 2 vezes x multiplicado pelo segundo, multiplicado por 5. Então vai me dar 10x. Mais o quadrado do segundo termo, 25. Isso daí é igual a zero. Aplica a Bhaskara e vai encontrar quem aí? Vai encontrar x' e x duas linhas. Beleza? Então, é só para a gente relembrar alguns produtos notáveis que podem ser cobrados. Lembrando, nem sempre vai aparecer uma questão e ele simplifique o polinômio. Muitas vezes essa questão vem dentro de equação do segundo grau, como por exemplo, na nossa situação que acabamos de fazer. Beleza? O segundo tópico que a gente quer lembrar em termos de expressão algébrica, qual é? É a parte de fatoração. É de suma importância que você perceba o que é fatorar. Lembra o que é fatorar? Fatorar é transformar somas ou subtrações algébricas em multiplicação. Então, em alguns determinados casos, ele me dá um cálculo onde eu preciso simplificar os valores. Eu preciso simplificar. E essa simplificação de valores geralmente ocorre através de quê? De uma fatoração. Vamos dar um exemplozinho aí para a gente poder perceber. Olha só, imagine que você tem 2x mais 4y é igual a 1.800. Ora, eu posso fatorar e colocar o meu 2 aqui desse lado, ó, em evidência. Eu digo que fica 2 vezes x mais 2y. Isso daqui é igual a 1.800. O que foi que eu fiz? Da primeira para a segunda equação, eu fatorei, eu coloquei o 2 em evidência. Observe que se eu multiplicar o 2 pelo x e o 2 pelo 2y, eu volto à minha equação original. Ok? Então, fatorar é o quê? Fatorar é transformar somas ou subtrações em produtos. Muitas vezes nós deixamos de realizar um cálculo porque não sabemos fatorar, não lembramos de fatorar, melhor dizendo, né? Porque você sabe fatoração. Tá meio enferrujado aí, tá meio esquecido, mas o nosso objetivo é esse, fazer com que você relembre esse conceito de fatoração. Tranquilo? O nosso último tópico é sobre função afim e função quadrática. Tá certo? E aí, lá no início, quando a gente colocou números e operações e incluiu álgebra e funções, é porque nesse mesmo tópico ele trata também de função. Muito prático porque é bem mais fácil trabalhar com as funções afim e quadrática. Em linguagem de gente, isso quer dizer o quê? Função de primeiro e função de segundo grau. Em geral, o que a gente utiliza, ao invés de função de afim, a gente chama de função de primeiro grau, ao invés de função quadrática, a gente fala função de segundo grau. Gente, em geral, as questões de função de primeiro grau, na prova da Comperv, ela vem através de gráfico, tá certo? É muito comum vir um gráfico e esse gráfico representar uma função de primeiro grau e eu ter basicamente que analisar esse gráfico. Então, é de suma importância que eu relembre a parte de função de primeiro grau. Como? Olha, o que é a raiz de uma função de primeiro grau, tá certo? Essa interpretação do meu gráfico, da função de primeiro grau, com alguns detalhes que a gente vai ver agora. Você tem uma situação onde esse gráfico, ele se apresenta de tal modo que ele não passa pelo ponto zero. Então, é um gráfico dessa função aí. Quais são os pontos importantes que a gente vai destacar nessa função? Primeiro, onde essa função corta o eixo y. Nós temos aqui o eixo y e aqui o eixo x. Eixo y chamado também de eixo das ordenadas, eixo x também chamado do eixo das abscissas. Observe que onde corta o eixo y é o valor
de B, onde corta o eixo x é o valor da raiz. Essa raiz, ela pode ser representada por o oposto de B dividido por A. Lembrando que toda vez que eu tiver um gráfico e esse gráfico tiver na sua representação uma reta, é porque trata-se de uma função de primeiro grau. Então, sempre que eu analisar o gráfico, é importante que eu identifique três coisas nele. Primeiro, onde ele corta o eixo y é o valor de B, onde ele corta o eixo x é o valor da raiz da função e a inclinação. Essa inclinação que eu fiz, por exemplo, aí no nosso exemplo, essa inclinação que eu fiz no nosso desenho, ela é uma inclinação que me garante que o valor de A é menor do que zero. Então, é uma função decrescente. Já se tivermos uma situação onde o meu gráfico apresentado muda a inclinação, dessa forma aí, continua ainda com os mesmos pontos. Quais sejam esses pontos? Onde corta o eixo y e onde corta o eixo x. Valor de B e a raiz, que é menos B sobre A. Só que nesse caso, como eu mudei a inclinação, a função ela é uma função crescente. Eu tenho um A maior do que zero. Então, três coisas que eu preciso identificar é a inclinação do A. Dependendo da inclinação do gráfico, o meu A é positivo ou negativo. Onde corta o eixo y e onde corta o eixo x. São, respectivamente, o valor de B e o valor da raiz. Beleza? Já na função do segundo grau, que é preciso lembrar da função do segundo grau. A função do segundo grau ela vai aparecer com a menor frequência também. Eventualmente, a análise desse gráfico. Lembrando que para encontrar as raízes da equação do segundo grau, eu tenho o mesmo procedimento que na equação. Raiz de uma função do segundo grau, gente. Fórmula de Bhaskara e encontra x', encontra x duas linhas. E quanto à função do segundo grau? O seu gráfico precisa ser analisado em relação a quê? A gente vai chamar a atenção dos principais pontos, tá certo? Quais seriam eles? Primeira coisa que você vai analisar no seu gráfico é quanto ao valor de A. Se o valor de A é menor do que zero ou se o valor de A é maior que zero. Quando o valor de A é menor do que zero, isso significa que a minha parábola ela vai ter uma concavidade voltada para baixo, uma abertura voltada para baixo. Quando o valor de A for maior do que zero, ela vai ter uma abertura, uma concavidade voltada para cima. Ora, o que é importante eu destacar aqui nesse gráfico? Três pontos rapidamente, gente. Olha só, eu preciso destacar aqui onde é que o gráfico corta o eixo y e onde é que o gráfico corta o eixo x. Onde corta o eixo y, sempre que eu tiver o toque do meu gráfico no eixo y, como por exemplo aqui, isso daqui vai ser o valor de C. Sempre que eu tiver o corte no eixo x, aqui vão ser minhas raízes. Nesse caso, x' e x duas linhas. Ok? Então, ao menos isso eu tenho que relembrar na função do segundo grau. Já sabemos que essas raízes indicadas na nossa figura podem ser encontradas através da fórmula de Bhaskara. Tá certo? Função de primeiro e segundo grau, ou seja, afim quadrática, não costuma ser um dos carros-chefe das questões das provas da Comperv. Quando aparece uma questão de cada, tá certo? Mas tenho que me preparar pensando que todo o conteúdo é viável para a prova. A gente dá ênfase a alguns mais, porque a gente já tem a certeza, através das experiências anteriores, que alguns assuntos vão cair. Mas eu tenho que estar preparado para todos. Beleza? Tranquilo? Com isso daqui, gente, a gente encerra o primeiro bloco de conteúdos. Lembra que são 4 blocos, onde ele chama o primeiro de números e operações, mas que na realidade, o que ele chama de números e operações trata de números, operações, álgebra e funções. Beleza? Tranquilo aí?